Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Zara Online. Eu sou o Flávio Oliveira, esse é o Orando ao Entardecer, um momento que nós temos para meditar na Palavra de Deus e orarmos juntos por nossas famílias, antes de nos recolhermos para o sono. Essa semana nós estamos falando sobre a paz que vem de Deus. Uma paz que excede a compreensão humana, uma paz que muitas vezes em meio a tempestades, a turbulências, nós ainda conseguimos nos manter firmes, porque temos a certeza que há um Deus soberano cuidando de cada um de nós. Foi o que nós falamos ontem. Hoje quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 6 e 7, que dizem assim: Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando eu falei ontem que muitas vezes em meio a turbulências, as pessoas olham para nós que cremos em Deus, que confiamos em Deus, e enxerga em nós muitas vezes um tipo de calma estranha, algo que não é compreensível de forma natural para aqueles que entendem que a paz está condicionada a tudo em seu mundo estar funcionando como foi previsto, como foi organizado para ser. Mas às vezes o mundo se quebra ao nosso redor e mesmo assim as pessoas elas permanecem firmes. É sobre essa paz que nós comentamos ontem. Hoje, o apóstolo Paulo nos convida a colocar diante de Deus as nossas súplicas, os nossos anseios, através da oração. Quando eu falei ontem que muitas vezes nós estamos em paz em meio à turbulência, não significa dizer que no nosso interior não exista o anseio de que o mundo volte a ter equilíbrio. Não, pelo contrário, nós também nos afligimos com as coisas que estão quebradas ao nosso redor. Quando o nosso planejamento falha, quando nós não temos um teto sobre nossas cabeças para poder descansar e ter a nossa família em segurança, quando nós não temos o dinheiro para fazer o mercado, quando falta o dinheiro para pagar uma conta de água, de luz e tantas outras situações nas nossas vidas. Imagina um empresário que investiu tudo, todos os seus sonhos e vê uma empresa ruir. Mas como eu falei ontem, existe uma diferença entre aquele que vê tudo ruir e confia em Deus e aquele que vê tudo ruir mas não confia em Deus. As reações, elas são diferentes, sim, mas aquele que crê em Deus e viu tudo ruir, ainda assim, ele coloca diante de Deus os seus anseios, porque a nossa busca é uma busca por um mundo equilibrado. Fomos criados por Deus para viver em um mundo perfeito e em equilíbrio, como está escrito lá no livro de Gênesis. Então, quando tudo se desmorona ao nosso redor, é claro que nós buscamos colocar diante de Deus, devemos colocar diante de Deus os nossos anseios. Ele é um Pai amoroso que está disposto a nos ouvir e nos auxiliar. Então, esse controle, que nós podemos dizer paz em meio à tempestade, não significa dizer que nós não temos necessidades e anseios. É claro que temos. A diferença é que nós lançamos tudo nas mãos do Senhor. É como pegar uma sacola muito pesada e transferir para aquele que é mais forte do que você. E Deus nos convida a fazermos isso. Durante vários períodos da nossa vida, nossa trajetória, nós passamos por recomeços. Em minha casa não foi diferente. Outro dia a minha filha mais velha, que agora já está uma adolescente, ela estava lembrando de algumas situações em que nós chegamos na situação zero, vamos dizer assim. Tivemos que começar ou com muito pouca coisa, ou simplesmente do nada. E muitas vezes nós chegávamos em uma casa para recomeçar a nossa jornada em situações diferentes da nossa vida. E tínhamos ali o colchão, o ventilador e um vasilhame de água. E muitas vezes nós usávamos latas de tinta como banquinhos para nós nos reunirmos em uma mesa virtual, simbólica, e fazíamos ali o círculo, e então fazíamos a nossa refeição juntos. E ela estava lembrando disso, e graças a Deus que ela lembra disso, e ela acha o máximo, porque eram momentos de aventura. E outro dia ela disse: estamos precisando passar novamente por essas aventuras, pai. Eu queria dessa vez contar uma história para vocês, mas não serei eu a fazer o relato.
algo que, quando nós voltamos da região amazônica, vivenciamos. Nós voltamos sem móveis nenhum, tivemos que nos desfazer de todos os móveis, tivemos que desfazer do nosso transporte, de tudo. E recomeçamos literalmente do zero. Mas eu queria pedir à minha própria esposa que contasse para vocês uma história que vai mostrar como nós passamos por situações difíceis quando nós cremos em um Deus que está no controle da nossa vida, nos oferecendo uma paz que sobressai a todas as coisas nesse mundo, mas também que nós devemos colocar diante dele as nossas petições. Nós tínhamos chegado aqui na nossa casa, né, e um bocado do dinheiro que a gente tinha, que tinha vendido dos móveis, das coisas que a gente tinha, nós usamos para pintar, reformar, né, a casa, e ficamos realmente sem ter como comprar alguns móveis dentro de casa. E nós estávamos, depois de um tempo, usando uma mesinha de plástico pequena para usar como para nossas refeições. E nós temos o costume de toda sexta-feira à noite nos reunirmos ao redor da mesa, fazermos um culto e jantarmos com as nossas filhas. E eu lembro que eu pedi assim a Deus: Senhor, eu queria tanto que tivesse uma mesa melhor do que essa, para comportar melhor a gente, né? Para eu conseguir arrumar a mesa e ela ficar bem bonitinha para a gente fazer o culto com as meninas ao redor dela. E aí minha avó morava aqui próximo da minha casa, uns 200 metros, e eu estive na casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: Kelly, deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga, avó. Ela disse: sua tia vai comprar uma mesa nova para ela. Aí ela quer saber se você quer a dela. Eu disse: quero, vó. Eu quero sim. Aí minha tia, que mora vizinha, minha avó desceu, falou comigo que ia me dar a mesa dela, né? Aí disse assim, aí eu disse: tia, que cor é a mesa? Para providenciar pelo menos alguns detalhes para combinar, né? Na casa com a mesa. Aí ela disse: é preta com as cadeiras amarelas. Aí eu disse: eu vou comprar umas almofadas pretas, porque fica próximo da minha mesa, né? Vai dar uma combinada com as coisas que eu tenho. Aí pronto, né? Fiquei feliz, vim para casa, contei para o meu esposo. Aí ganhei uma mesa. Aí ele: tá bom. E aí eu fui pegar na internet os modelos da mesa, né? Para mostrar para ele como era a mesa, que eu achei muito bonitinha. Aí quando eu fui olhar, eu vi uma mesa com um tampo branco e umas cadeiras cremes. E lá no meu íntimo eu disse assim: poxa, eu queria essa mesa para mim. Essa é tão linda, branca, com as cadeiras cremes, ia combinar muito mais com minha casa, né? Com as coisas que eu tenho. Aí fiquei só para mim, não disse nada. Todos os dias eu ia na casa da minha avó, então decidi, fui lá na casa da minha avó. E quando eu cheguei lá, ela disse: Kelly, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu disse: o que foi, vó? Ela disse: sua tia disse que não vai lhe dar a mesa dela mais não. Ela comprou uma mesa para você, já comprou, a mesa vai chegar. Foi mesmo, vó? Ela disse: foi. Pô, fiquei mais feliz ainda, que ela comprou uma mesa um pouco maior do que a que ela tinha para mim. E ela disse para mim assim: e é uma mesa branca com as cadeiras cremes, eu não sei se você vai gostar. Aí eu disse: meu Deus, obrigada, Senhor. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Uma coisa que eu só falei para ele, eu só pensei e Deus realizou, né? A mesa que eu queria, o Senhor mandou para mim. Eu voltei para casa numa felicidade tão grande. Cheguei aqui, contei para o meu esposo: disse: Fábio, você lembra que eu achei essa mesa bonita ontem? Pois, essa mesa é a que minha tia vai me dar. Então, eu fico muito feliz, né, de vivenciar essas coisas na minha vida, de ver coisas acontecerem que a gente sabe que só pode ter vindo do Senhor, porque só Ele sabia no meu coração o que eu queria, porque eu não contei para ninguém, nem para o meu esposo. Eu disse que a mesa era bonita, mas não falei mais nada para ele. Então, é isso. Quando nós voltamos do norte, nós chegamos em nossa casa e ela estava precisando de muitos ajustes. E o dinheiro que nós tínhamos vendido os nossos móveis para comprar as coisas aqui, nós tivemos que reformar a casa. Eu lembro que a minha esposa, ela ficou numa tristeza profunda, os olhos cheios de lágrimas, e aquilo quebrou meu coração. Nós estávamos em meio à turbulência,
em meio à tempestade. Mas como ela mesma lhe contou, colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas angústias, é algo importante. Por quê? Porque o próprio Deus nos orienta a fazer isso. Ele quer nos ouvir, Ele quer saber de nós o que vai em nosso coração. Ele sabe o que vai. Mas como um pai que almeja ver os seus filhos chegando em casa e contando como foi a escola e como é que foi os seus desafios, as suas conquistas, Deus também, como um pai amoroso, quer ouvir o seu coração através de você. Então, o convite de hoje é: confie no Senhor todas as suas aflições, todas as suas angústias, e deixe que Ele cuide das situações nos mínimos detalhes da sua vida. Me permita orar por você e por sua família. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podê-lo chamar de Pai. Obrigado por se importar com a nossa existência, com os detalhes da nossa vida, de uma forma tão extraordinária e tão cuidadosa, a ponto de atender a petições tão simples, anseios tão simples do nosso coração. Mas isso demonstra que o Senhor está atento a todas as coisas em nossa vida e, como um Pai, deseja que cada um de nós sejamos felizes. Obrigado a Deus porque todas as vezes que a tempestade chegou em nossa vida até aqui, o Senhor demonstrou o Teu cuidado, o Teu amor. Eu quero implorar, ó Deus, que esse cuidado, que essa certeza do Teu cuidado chegue para cada família que agora nos assiste. Que os nossos testemunhos, que as nossas experiências fortaleçam a fé dessas pessoas e dê a elas a certeza que nós temos de que o Senhor é um Deus soberano, amoroso e cuidadoso. Por favor, Deus, eu entrego cada família em Tuas mãos. Que o Senhor, de forma maravilhosa, conceda os anseios do coração de cada um deles à medida que eles aprenderem a confiar em Ti. Dá-nos uma noite de paz e descanso. Nós imploramos agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez desejo que você tenha uma noite de paz, um bom descanso na presença do Senhor. E nos vemos em breve. Shalom, shalom. Aprendi a olhar além do horizonte, aprendi a confiar e ir mais longe. Nem tudo que toca o céu eu posso explicar, mas sei que o Senhor vai me guiar. Nem tudo que toca o céu eu posso explicar, mas sei que o Senhor vai me guiar. Tu és fiel, Tu és fiel. Yeah.